Olá, estamos aqui hoje novamente no Letras e Livros da TV Cidade Livre com uma pessoa que tem tido um papel histórico de grande importância na luta do povo brasileiro. Nós temos a alegria de conversar com Roberto Amaral, um dirigente da luta do povo que vem desde a campanha do petróleo nosso, apesar dele ainda ser um jovem, mas ele tem uma trajetória muito destacada e importante na luta do povo brasileiro. Seja bem-vindo à TV Cidade Livre. Obrigado, Amaral. Pedro. Estou à sua disposição. Amaral, você passou diversos momentos difíceis da história brasileira. Você vivenciou momentos de fechamento e momentos que ocorreram a abertura democrática. Como você contextualiza o momento que o Brasil vive quando acabamos de sair de um golpe de novo tipo, quando o STF dá legalidade ao parlamento e à mídia para desalojar uma presidente eleita com 54 milhões de votos, que não cometeu nenhum crime? Desculpe que eu começo discordando de você. O STF não deu nenhuma legalidade ao ato. Ele conestou uma ilegalidade. Aquela pantomima da presença do Ricardo Lewandowski no Senado foi apenas para tentar dar os nacos de legalidade a um processo de natureza ilegítima. A grande resposta está no consenso da opinião pública. A opinião pública brasileira, de norte a sul, que já não aceitava o golpe, também já não aceita mais o grande produto, o primeiro produto do golpe, que é essa figura menor do atual presidente, do presidente de passagem. Nós estamos vivendo, o Brasil vive a intermitência da democracia. Isso é uma característica de sua história, porque é uma história presidida pela direita brasileira. E o desempenho da direita brasileira é a construção de ilegalidades, descompromisso com a democracia e descompromisso com o progresso. Nossa direita admite quase tudo, aceita quase tudo, mas ela não aceita, em hipótese nenhuma, a emergência das massas. Só para concluir, ela não aceita pobres viajantes de avião, ela não aceita pobres estudando em faculdade. Ela não aceita pobres querendo ser senhor do seu destino. Nós somos, para a direita, esse país é uma pequena casa grande, onde cabem poucos. E fora da casa grande, na senzala, estamos todos os outros. Esses de fora serão sempre muito bem tratados, da medida que aceitarem esse jogo. Quando as massas decidem ter seu destino, aí a direita rompe com o processo. Ela não tem compromisso com a democracia, ela não tem compromisso com a legalidade, ela não tem compromisso com a Constituição. E o STF, ele foi o responsável, então, por assegurar este golpe mais uma vez? Ele não foi o responsável. Quem operou o golpe foi o Congresso. Isso é um golpe constitucional. O golpe que não é... Deixa eu explicar o seguinte. Eu chamo esse processo de golpe continuado. Ele nem começa na Câmara, nem termina no Senado. E tampouco com desalojar a presidente. E o desalojamento da presidente foi uma contingência. Era preciso dar um golpe. E o golpe não é a troca de Dilma por Temer. É a imposição de uma nova política antipovo. O golpe começa no final das eleições de 14. O golpe é tentado inicialmente com o PSDB pleiteando a anulação das eleições. A segunda tentativa é o PSDB pedindo a cassação da chapa, porque ele vai se arrepender. O primeiro grande momento do golpe não foi o Eduardo Cunha haver aceito o pedido. Foi quando o Supremo
por intermédio dessa figura inefável de Gilmar Mendes, que nós vamos pedir o impeachment dele, atendendo ao mandato de segurança de um funcionário interposto por um funcionário seu, concede uma liminar proibindo a presidente da República de nomear o ministro-chefe da Casa Civil. Isso é um absurdo em termos de presidencialismo. Quando a presidente Dilma não pôde mais nomear o seu ministro, o seu governo já estava comprometido. Então, essa ação golpista, que, como você coloca, não finda com a cassação, o afastamento da presidente Dilma, ela essencialmente tem um objetivo de rasgar a Constituição e especialmente a CLT, ao ponto, inclusive, de discute-se um projeto de lei do governo federal ampliando a carga diária de trabalho de 8 para 12 horas. E é o ponto de um dirigente da Confederação Nacional da Indústria chegar a cogitar 80 horas. Este governo golpista, que tem, caso se mantenha, se sustente por 2 anos, conseguirá efetivar e rasgar os direitos dos trabalhadores como eles estão querendo? Quem vai responder a isso é o povo organizado. Se nós nos organizarmos, se nós continuarmos mobilizados, se o que nós vivemos no domingo em São Paulo não for um acaso, for uma permanência, se os movimentos que nós vivemos no dia 7 em todo o país, o grito dos excluídos se transformando no grito fora Dilma, eles não conseguirão fazer. O Temer vive uma dúvida hamletiana. Ele, para assumir o poder, o homem que não tem voto, o homem que não tem prestígio, o homem que não lidera, ele assumia a presidência da República de forma perjura e ilegal. Ele assumiu compromissos com a direita, especialmente com o PSDB. Você governa esses 2 anos, mas vai fazer tais e quais medidas para abrir o campo para nós. Se ele fizer isto, ele não terá sustentação, porque ele não tem liderança para executar uma política antipovo. Se ele não fizer isso, ele será deposto pelo PSDB. Mas, voltando um pouco no tempo, você que tem uma trajetória desde a luta pelo petróleo nosso, enfrentou a ditadura de 64, militou no Partido Comunista Brasileiro, foi um dos responsáveis, junto com o Jamil Haddad, Antônio Aires, pela reconstrução do PSB em 85, em 89, quando se construiu a Frente Brasil Popular, com Lula candidato a presidente e Bisol candidato a vice, foi uma costura, uma proposta que você teve um papel determinante naquele momento. O quadro que nós vivemos hoje, com a necessidade da construção de uma unidade das forças populares, não somente dentro do parlamento, não somente nas instituições, mas principalmente nas ruas. Nós temos, objetivamente, no campo da política, no campo da consciência e da organização, condições de viabilizar esta unidade e ocuparmos as ruas no Brasil? Isso é um imperativo histórico. Ou nós fazemos isso, ou nós desaparecemos. Há uma lei, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton do movimento, que diz que a cada ação corresponde uma ação igual em sentido contrário. Eu costumo dizer, e estou dizendo agora, que a ação da direita está fazendo com que a esquerda pense. O avanço da direita está fazendo com que a esquerda se organize. E quando eu falo agora em esquerda, eu falo dos movimentos populares, dos movimentos sindicais, dos assalariados em geral. O momento histórico exige a nossa unidade. A unidade do campo popular, para além da esquerda. A unidade política ideológica do campo popular. E a política de frente, a política da organização de frente. Mas Pedro exige mais uma coisa. Exige que nós, da esquerda, façamos nossa autocrítica. Não é suficiente identificar os propósitos e os modos e a agressão e a ilegalidade da direita. Eu não estou preocupado com isso. Esse é o papel dela. Nós somos adversários sem cura. O que me preocupa são os nossos erros. Nós precisamos rever o que fizemos de certo para repetir
e o que fizemos de errado nos últimos 13 anos, para que nós não repitamos os nossos erros. E estes erros praticados pós-fim da ditadura de 64, a partir da Constituição de 88, especialmente pós-eleição do presidente Lula, inclusive você foi ministro da Ciência e Tecnologia no primeiro mandato do presidente Lula, ele teria origens a partir da queda da União Soviética, quando a esquerda brasileira e até no mundo todo deixou de ter como referenciais a luta pelo socialismo, a luta anticapitalismo, porque com o livro do Fim da História de Fukuyama, muitos setores acreditaram, setores inclusive ditos de esquerda, de que a luta pelo socialismo havia morrido. E quando aqui no Brasil, mesmo com inúmeras conquistas sociais, assistenciais, que poderiam até serem comparadas ao estado de bem-estar social do pós-guerra na Europa, nós não abandonamos essa luta, o norte, o caminho, o rumo do enfrentamento e da ruptura com as verdadeiras causas da exploração do povo? Isto é um dos elementos, um elemento importantíssimo, mas não é tudo. É uma parte da verdade. Nós erramos muito internamente. Eu suponho que muitos dos nossos erros nós teríamos cometido independentemente do suicídio da União Soviética. Nós não conseguimos fazer a ruptura com o processo militar. Nós participamos de uma forma quase secundária do processo de transição que foi comandado pelos militares. Daí a diferença entre o processo no Brasil e na Argentina, e no Chile, e no Uruguai. Nós fizemos uma constituinte de conciliação, que fizemos muitas concessões para poder ter aquele projeto. Mesmo aquele projeto de constituinte, que resultava de um pacto social, que nasceu com as diretas já, foi torpedeado pelo primeiro governo da República, o governo Sarney. Então, e nós temos uma tragédia, infelizmente o PT não compreendeu, uma tragédia do presidencialismo de coalizão. Nós, o povo brasileiro, esse processo permite que o povo brasileiro eleja um outsider, eleja um operário, eleja um metalúrgico, eleja o Lula presidente da República, mas não lhe dá a maioria parlamentar. Então, com uma mão nos dá o poder, com a outra mão nos coloca à mercê do centrão, à mercê da direita. E nós governamos assim. Não tivemos clareza na necessidade de conversar diretamente com a população. Não tivemos clareza sobre a necessidade de fazer as reformas essenciais. Não fizemos a reforma política, que está aí. Nós não fizemos a reforma tributária, que é aquela que permite realmente a ascensão social do povo. Não fizemos a reforma dos meios de comunicação e estamos sob uma ditadura ideológica. Não fizemos a reforma agrária. E de concessão em concessão, nós terminamos ganhando as eleições, entregando o governo ao que há de pior nesse país, que é o PMDB. É preciso fazer uma reflexão sobre isso. É fácil. É muito fácil chegar e dizer, a culpa foi da Dilma. Então resolve tudo. Ela foi afastada, a culpa foi dela. A culpa foi do Lula. A culpa foi a queda do Muro de Berlim. A culpa foi dos nossos adversários, não. Nós temos que discutir, rever o processo histórico, medida por medida, e refazer, inclusive tendo a coragem de discutir muito dos nossos paradigmas. Podemos identificar que durante o processo de discussão e votação entre a Câmara e o Senado para o afastamento da presidente Dilma, houve um descenso das mobilizações de massa, as quais estão sendo retomadas a partir da cassação efetiva do afastamento da presidente Dilma. Mas, por outro lado, uma política que priorizou essa relação fisiológica do mandatário do país, presidente Lula, presidente Dilma, com o parlamento, e inclusive dos partidos da esquerda brasileira, com raríssimas exceções,
tendo uma relação apenas institucional e abandonando a organização e mobilização popular. Seria uma das grandes causas essa Pedro, priorização da luta institucional? Você perguntou e respondeu. Há uma questão central que eu tenho, em certo momento, dificuldade de entender. Como é que nós, esse movimento que chegou ao poder em 2002, que viemos de baixo, comandados por um nordestino, comandados por um quase flagelado, comandado por um operário metalúrgico que sujava as mãos de graxa, que nascemos do movimento sindical dos trabalhistas de São Paulo, que temos nossas bases nas comunidades eclesiais de base. Por que nós não acreditávamos no povo? Nós não acreditávamos que o povo que nos elegeu nos manteria no poder. Nós preferimos, em todas as oportunidades, fazer um acordo de cima para baixo. Lula preferiu fazer um acordo com o Michel Temer do que ir à sociedade. E deu no que deu. Isso se torna, para mim, mais incompreensível quando nós nos lembramos de 2005. 2005, a direita, o oligopólio, os rentistas, a Fiesp, a Avenida Paulista, o PSDB se prepararam para derrubar o Lula. E Lula não encontrou apoio na superestrutura, não encontrou apoio no Congresso, não encontrou apoio no Judiciário. Ele foi recolher vício, foi recolher força, energia na sociedade. Ele salvou-se quando foi para a rua. Salvou-se, impediu a sua deposição e ganha as eleições de 2006, porque foi para a rua. E nós esquecemos disso. Mas isso seria uma fragilidade ideológica ou uma negação da sua história? Ou um compromisso de fazer uma política por cima? É fragilidade ideológica, foi dificuldade de compreender o processo histórico, foi o fato de o PT haver se aberto, tem outro termo, haver se aberto estupidamente para todos que quiseram entrar, abdicando de princípios, abdicando de sua história. Isso foi o resultado de haver o PT privilegiado o eleitoralismo, haver privilegiado o pragmatismo e haver incorporado à sua prática as práticas do conservadorismo e da direita que nós, da esquerda, existimos para combater. E justamente por não ter feito o que a história nos mostra, porque isso não é novo, quando se distancia das massas, a elite sempre retoma o controle. Nesse jogo ela é muito mais competente do que nós. E consegue, utilizando todos os instrumentos que se teve direito, se teve acesso, se teve o controle, inclusive. Agora, voltando a uma questão que você colocou, Amaral, sobre a questão da transição da ditadura para a democracia. Esta semana, ou semana passada, o governo golpista retirou 18 membros, se não me engano, da Comissão da Anistia, colocando, inclusive, nos lugares figuras que foram ligadas à ditadura, ou seja, desmontando completamente, porque a justiça de transição, são 3 pilares. O reconhecimento, que é, de fato, identificação da memória, resgate histórico, a compensação, garantindo que se pague o prejuízo que a pessoa teve, e a punição dos responsáveis pelos crimes. No Brasil, nós sabemos quem foram os torturadores, a Comissão da Anistia reconheceu e indenizou e pagou aqueles que sofreram no período militar, porém os assassinos e torturadores permanecem impunes. E o governo golpista alterou a composição da Comissão da Anistia. Você acha que ainda há possibilidade de seguirmos, por exemplo, o caminho da Argentina, que recentemente, inclusive, condenou o ex-presidente Videla à prisão, e outros generais recentemente também, e que avança no processo da punição, não só da apuração, mas da punição dos responsáveis pela morte, tortura e prisão durante o período militar? Aqui no Brasil nós temos condições ainda de fazer essa transição? A cada dia que se passa, isso fica mais difícil. E a coisa mais grave não é punir
os torturadores. Eu quero vê-los todos punidos, mas o problema não se resolve aí. A questão mais grave é que a ditadura caiu, não foi derrubada. Eu quero dizer com isso, nós tivemos uma Constituinte limitada. Nós defendíamos a Constituinte original, autônoma, e não pudemos fazer porque os militares vetaram. Nós não conseguimos mudar da Constituição o processo judiciário. Mantivemos a mesma estrutura do Poder Judiciário. Não reformamos sequer o Regimento Supremo. Nós não conseguimos fazer nenhuma das reformas anunciadas. Nós tivemos que aceitar o jogo, agir dentro dos limites que nos eram colocados. Com o ministro primeiro da guerra, depois passaram ministro da defesa, no governo Sarney, nomeados pelos militares. Ou seja, o governo de transição, que seria o primeiro governo democrático, era um governo que projetava na democracia os mesmos padrões da ditadura. Nós não conseguimos até hoje fazer reforma do ensino militar. Ainda hoje, os militares, insubordinadamente, comemoram o 31 de março. Esse Bolsonaro não é um acaso. Ele representa uma corrente de pensamento militar. Enquanto nós não enfrentarmos isto, nós estaremos sempre caminhando sobre brasas. Em algum momento você não vê as brasas porque tem a cinza, mas quando você pisa descalço, você sente o fogo. O momento que nós atravessamos, como você aponta, coloca-nos um risco de um retrocesso mais profundo? Nós vamos ter, se nós não conseguirmos manter a mobilização permanente, se nós não conseguirmos refazer os nossos partidos, se nós não conseguirmos recuperar o movimento sindical em baixa, o retorno é mais reacionário do que aquele de 64. As pessoas têm dificuldade de compreender isso, porque pensam que ditadura tem que ter tanque. Desta feita, não tem tanque porque não precisou. Nós estamos caminhando. Este é o projeto anunciado pelo governo de reformas para o passado. Você, em uma das suas intervenções, lembrou algumas medidas. O que nos serve, para não ficar repetindo as medidas, é a concentração de renda. É a perversa concentração de renda. É a diminuição do ensino público. A redução do ensino público é o que pode ser de mais antidemocrático num país como o Brasil. É a renúncia do Brasil a um projeto de potência, a um projeto de nação. É a renúncia de todos os projetos estratégicos, como projeto espacial, como projeto nuclear. É a desorganização do movimento social, que será punido. Vai entrar uma fase de perseguição ao movimento sindical, ao movimento dos camponeses, ao movimento da MST, aos partidos. O PT hoje tem um pedido de investigação, de uma ação do senhor Gilmar Mendes, que pretende o seu fechamento. E, por outro lado, há uma série de ações de iniciativa, ora do Ministério Público, ora de partidos, visando a punir o PT com multas estrondosas. O que estão fazendo com o PT, farão com todos os demais partidos do nosso campo. A UNE, até pouco, estava ameaçada por uma CPI do Congresso. Ou seja, o projeto é de esmagamento das forças populares. Nós estamos entrando no Estado policial, numa ditadura constitucional. Ditadura constitucional por quê? Porque esse Congresso que já está, serviçal desse projeto, elaborará todas as medidas que a repressão necessitar para impor o Estado policial. Nosso tempo é muito rápido aqui, Maria. Uma pena mas esse quadro e o passado nos mostra que quando se une apenas numa perspectiva eleitoral, não funciona. Porque nós chegamos ao governo em 2002
com a Carta ao Povo Brasileiro, aliado aos inimigos, inclusive com setores oriundos ainda da ditadura, como Paulo Maluf. Não só Paulo Maluf, nós temos que fazer a sua crítica. Nós estamos todos hoje criticando esse falso banqueiro, esse Meirelles. Não é banqueiro, é um bancário, é um empregado do Bank of Boston. Quem trouxe esse camarada para o Banco Central não foi a direita. E que agora está no governo golpista. Ele era presidente do Banco Central do governo Lula. O que é preciso para que as forças populares, democráticas e a esquerda criem as condições objetivas para ocupar as ruas, para não ter apenas esse horizonte eleitoral, mas sim a reconquista do espaço democrático, da preservação dos direitos, de evitar esse retrocesso? A praxis, a ação prática, sem a reflexão, leva normalmente ou ao niilismo, ou ao infantilismo, ou ao voluntarismo. A reflexão sem a prática leva à inação. Nós temos, eu reputo, pode ser cacoete de intelectual, que muitos dos problemas enfrentados pelo PT e pelos governos do PT foi a ausência de clareza histórica do processo. Por não conhecer a história, por não estudar a história, por não estudar os clássicos, nós tivemos dificuldade de compreender qual é o papel de um governo de centro-esquerda numa estrutura de centro-direita e no país de capitalismo emergente. Para encerrar a nossa conversa, ainda no mundo, nós socialistas acreditamos e temos a possibilidade de construir um mundo novo, uma sociedade nova? Mas é claro, nós somos socialistas, nós somos filhos do capitalismo. É a miséria do capitalismo que impõe as ideias do socialismo. Enquanto existir a exploração do homem pelo homem, o socialismo será a única alternativa para a humanidade. Nesse sentido, de acabar com a exploração do homem pelo homem e de acabar com a exploração da terra. O capitalismo vai levar à destruição do planeta no qual nós vivemos. A única alternativa para a sobrevivência dessa nave na qual todos estamos é uma sociedade socialista. Marx, com o Manifesto Comunista, Lênin com O que Fazer e outros clássicos precisam ser lidos, relidos, discutidos, debatidos na atualidade? Claro. Eles não podem ser lidos como Bíblia, não podem ser lidos como Evangelhos, mas podem ser lidos como as mais importantes reflexões que a análise crítica da história produziu em todos os séculos. E o papel dos partidos na atualidade? O papel dos partidos é hoje menor do que já foi. Eu senti, dessas movimentações, tem mais presença do fogo da juventude querendo organizar-se do que dos partidos. Mas nós não avançaremos sem as organizações partidárias. Nós precisamos fortalecer os nossos partidos, mas, fundamentalmente, antes de nós nos preocuparmos com os nossos partidos, eu quero destacar 2 pontos que me parecem fundamentais. A unidade das forças progressistas. A unidade e a ampliação. Nós, a esquerda, não temos condições de conduzir sozinhos o processo. Nós temos que trazer todas as forças que estão a favor da democracia, que estão contra o esbulho e estão a favor da distribuição de renda. E nos unirmos numa política diferente, numa organização diferente. E o programa? Como construiremos um programa que unifique essas forças? Nós temos duas fórmulas clássicas. Partirmos, como são normalmente feitos os programas, partimos de um programa feito por intelectuais, por políticos, e íamos discutir com a sociedade esse programa para que a sociedade mude. Ou então, íamos direto para a sociedade para que a sociedade diga que programa ela deseja. Conversamos com um grande companheiro, um comandante da luta do povo brasileiro, um intelectual orgânico e comprometido com a luta, Roberto Amaral, que está conosco há décadas na luta e que continua nos animando. Obrigado, Amaral.
conversar conosco. É sempre Um grande abraço. bom estar contigo. Obrigado. Estarei sempre que for chamado. Obrigado. Continue conosco na TV Cidade Livre.